Olá, sejam bem-vindos ao canal. Após um inscrito do nosso canal pedir para fazer um vídeo sobre o verdadeiro nome do Criador, fui fazer uma pesquisa sobre o assunto. Eu acabei assustado com o que descobri. Isso se meus estudos estiverem corretos. Estou pesquisando mais profundamente sobre o assunto, mas um pouco de informações que já coletei sobre o assunto, já vou passar para vocês. Aconselho a vocês fazerem uma pesquisa mais profunda sobre este tema também. Conheçam agora o nome Yahushua, o nome sem adulterações, sem alterações, sem invenções, sem interferência cultural pagã nenhuma. Estamos sendo separados das heranças babilônicas, cristãs, católicas, por Yahushua. Veja este vídeo e pesquise sobre o assunto, para o seu próprio bem e do seu próximo. Se o Messias nasceu em Yahushoru, nome pagão Israel, ele era um Yahudim, nome pagão judeu, e falava hebraico. Por que então deram-lhe um nome greco-romano? O nome Jesus, a Igreja de Roma, compôs um nome blasfemo para o Redentor, a partir de nomes de divindades gregas e romanas. Para isso juntaram o J, de Júpiter, e Jesus, deus das florestas da Gália Antiga, o qual fazia parte de uma trindade divina, Jesus, Teutates, Paranis, deuses aos quais se ofereciam sacrifícios humanos. Para a seita, este tal Jesus era um deus romano, considerado o terrível Jesus, por ser o deus dos trovões, do raio e da tempestade. Os gregos escreveram o nome Iesous, que também foi formado por duas divindades pagãs, Io, a amada de Zeus, e Zeus. Além do mais, o nome Jesus, quando escrito em hebraico, daria Jesus, o qual teria um significado blasfemo assim: G igual in, igual Deus, e a palavra sus igual cavalo. Assim, o significado do nome Jesus em hebraico seria Deus é cavalo, ou simplesmente Deus cavalo, referência a uma divindade pagã. Realmente existem vários sites afirmando que o nome do Messias seria Yehoshua, Yeshua, Tupã, Isa, Jesus, Iesous, Iesu, Olorum, etc. Já em relação aos idiomas falados no mundo, é notável a total diferença idiomática para citar o único nome que o Messias possui. Veja: Jesus, albanês, Jesus, galego, Jesus, romeno, Jesus, tagalo, Xujeexu, vietnamita, Jesus, croata, Iesu, swahili, Jesus, sueco, Jesus, italiano, Jesus, francês, Jesi, coreano haitiano, Iesu, galês, Jesus, finlandês, Isa, turco, Alpa, armênio, Isa, malaio, Yosa, irlandês, Isa, indonésio. Isto de fazer o mundo acreditar que o Messias pode ter mais de um nome, é com certeza uma das maiores armadilhas do inimigo. Hoje podemos, por exemplo, notar facilmente pessoas afirmando que não importa o nome do Messias, mas sua autoridade e caráter, e estas mesmas pessoas costumam se justificar dizendo algo como: Maria é a tradução de Maria, ou John é a tradução de João. Primeiramente, estas pessoas que afirmam tal preceito não compreenderam que nomes próprios não são traduzíveis, mas transliteráveis. Jamais poderíamos chamar o ator americano Nicolas Cage de Nicolau Gaiola, pelo simples fato de que, se os nomes próprios fossem traduzidos, eles perderiam seu real significado. E em se tratando do nome do Messias, o significado de seu nome é de bênção, pois Yahushua é igual Yahu, nome do Pai, mais Shua, salvação, ou seja, Yahushua é igual Pai da salvação. Veja este verso. Veja o nome corrompido como em Mateus 1, 21. E dará à luz um filho e chamarás o seu nome Yahushua, que foi corrompido como Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Perceba o porquê do Criador ter escolhido este nome para seu filho, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. As supostas versões traduzidas para os nomes sagrados é um erro tremendo, pois os nomes perderiam sua originalidade. Agora imagine, por exemplo, se alguém fosse condicionado a crer quando criança que o nome do Messias fosse Satã. Com certeza esta mesma pessoa, quando adulta, estaria crendo que realmente estava falando o nome original do Messias. Mas sabemos que isto não seria verdade. Eu me pergunto, se o nome do Messias não importa, então por que estas pessoas não põem em seus filhos o nome Beelzebu, ou Satanás? A resposta para isso é muito simples. Todos sabem da importância que um nome tem.
Quem dirá o nome daquele que é único para nos salvar? Lembrando também, se no Brasil você se chama José, seu nome não será Yohuzaf, pois os dois são nomes diferentes, e não traduções. Da mesma forma é o nome do verdadeiro Messias, Yahushua. A tradução de Yahushua não é Jesus. O nome do Messias não pode ser modificado e adulterado. Veja os crimes contra o nome do Criador. Se estudarmos à luz das Escrituras, a identificação pelo nome é fundamental para nossa invocação e nossa consequente salvação. Se não identificarmos e invocarmos corretamente, não podemos esperar salvação, pois em nenhum outro há salvação, e o único que nos pode realmente salvar precisa ser identificado por nós com exatidão, uma vez que seres espirituais invisíveis só podem ser identificados pelos seus nomes, e nada mais. Assim, é fácil entendermos a grande preocupação e trabalho que os seres espirituais malignos empreenderam num grande esforço para ocultar, corromper e fazer todo o possível para que o nome do Criador e do seu Messias não fossem mais cogitados ou sequer conhecidos. Para isso, o alvo deles se tornou as Sagradas Escrituras. Só o Tanakh, Antigo Testamento, possui originalmente perto de 7.000 ocorrências do nome do Criador. Este foi o primeiro grande alvo das hostes malignas, fazer sumir das Sagradas Escrituras todas as quase 7.000 ocorrências do nome do Criador. Conseguiram em parte este objetivo por meio dos tradutores corruptos. Muitos utilizaram a forma corrompida Yahvé, ou Javé, outros utilizaram a forma corrompida Yehová, ou Jeová, e a maioria simplesmente substituiu todas as ocorrências do nome pela palavra Senhor, com todas as letras maiúsculas, a entrada dos impostores. Ora, o que é o trabalho iníquo de um impostor? É simplesmente colocar-se no lugar do verdadeiro, e fazer-se passar pelo verdadeiro, de modo a receber as honras do verdadeiro, e ser cultuado como se verdadeiro fosse. Qualquer que se faz passar por outro, está, de fato, desejando usufruir de algo que o outro possua, ou mereça, ainda que o impostor não possua e não mereça nada. Com relação a seres espirituais invisíveis, o trabalho do impostor fica extremamente facilitado. Como a única identificação existente para seres espirituais são os seus nomes, é simples entendermos que ao substituir o nome verdadeiro pelo nome de um ser maligno, fica o impostor estabelecido diante de todos os que forem enganados por tal substituição. Esteja certo nós, que estamos à procura da verdade, que nenhum dos nomes substitutos do verdadeiro é apenas um nome inventado ao acaso, mas representa sempre o nome ou referência a um ser maligno impostor que ali se colocou com o intuito de ocupar aquela posição por usurpação, e receber indevidamente aquilo que pertence ao verdadeiro Criador. Afinal, desde o princípio, o que as hostes malignas sempre desejaram foi serem como o Criador, pela soberba de seus interiores. No reino espiritual, identificamos os seres espirituais pelos seus nomes, e fica muito claro que ao invocarmos um nome diferente, estaremos invocando um outro ser espiritual, pois cada nome se refere a um ser espiritual. Por isso, ficou muito simples para os seres malignos se colocarem